Diante do caos que nós vivemos, uma só pergunta foi feita. Tudo isso poderia ter sido evitado? Claro que você não consegue, você não tem controle remoto para manter, para falar, olha, vai chover, céu, manda tantos milímetros de chuva. Você não manda. Na natureza ninguém manda. Mas São Paulo sempre foi, nós sabemos. Disse ontem, meia hora de chuva aqui em São Paulo já para. Não precisa uma chuva torrencial. E quando a chuva torrencial vem, a gente já sabe. É claro que o que choveu na madrugada de ontem, há mais de 30 anos. Atípico, né? É atípico. Agora, todas as autoridades têm que ter um preparo. Comigo agora por telefone vai falar o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O prefeito de São Paulo está comigo agora aqui. Prefeito, o senhor me ouve bem? Boa tarde, Geraldo aqui. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde para vocês. Prazer falar com vocês hoje. Prefeito, nós corremos atrás do senhor para falar muito. Por que o senhor não nos atendeu? O senhor falou com todo mundo e não falou com a gente. A sua assessoria falhou, porque não era para falar com o Geraldo e nem com o Renato, não. Era o povo de São Paulo que estava sedento de querer ouvir o Bruno Covas para saber o que fazer. E a gente ficou a ver navios. Esperamos o senhor falar e não tivemos retorno, prefeito. Eu podia falar com vocês, eu podia continuar no comitê de crise aqui trabalhando pela cidade. Foi o que a gente optou. Mas o senhor poderia falar por telefone com a gente, que nós tentamos e nós não conseguimos falar com o senhor por telefone. Olha, se fosse só o pedido de vocês de entrevista, era fácil ter resolvido. Ontem eram 50 pedidos de entrevista e nós optamos por continuar a trabalhar aqui, liberar os secretários para atender a imprensa, e eu passei o dia inteiro ontem reunido para poder resolver os problemas da cidade, reduzindo a quantidade de alagamentos, reduzindo as escolas que estavam fechadas, reduzindo as UBSs. Achei mais importante trabalhar do que atender a imprensa. Pois é, mas com a Rede Globo e com a Rede Bandeirantes, o senhor falou, tem que falar com todo mundo. E está certo, senhor, ao invés de falar com a imprensa, tem que realmente trabalhar, tem que dar a resposta. Agora, prefeito, a pergunta que nós gostaríamos de fazer. Ontem entrou o coronel aqui para falar a respeito do alerta que teria sido dado na quinta, sexta-feira. Esse alerta, por que esse alerta não funcionou, prefeito? Todas as pessoas que estão cadastradas no São Paulo Mais Segura ou cadastradas no SMS da Prefeitura, que nós lançamos no início da operação Chuva de Verão, em novembro do ano passado, foram alertadas durante a madrugada de domingo para segunda. Mais de seis chamados foram feitos, avisando as pessoas. Então, todas as pessoas que estão cadastradas, além de todos os relógios da cidade que avisam isso, também receberam. Basta a pessoa se cadastrar no SMS 40199, que ela recebe todas as informações da Prefeitura da Defesa Civil. Nós gostaríamos também de colocar, acho que todas as emissoras também teriam essa parceria com a Prefeitura, prefeito de nós, porque o senhor sabe, a internet tem uma grande força, é claro que tem, hoje a internet tem uma grande força, mas o povo ainda assiste televisão, muito. Então, nós nos colocamos à disposição, quando tiver também essas informações, que pode passar aqui para a Record, porque a gente avisa, como todos os companheiros, como todas as emissoras, colegas, certamente, porque muitas vezes as pessoas não têm, né, Renato Lombardi, acesso a esse SMS e aí fica tarde demais como não funcionou. As redes sociais, agora, prefeito. Agradeço demais, vamos fazer isso o mais rápido possível, para poder também, se é o caso, alertar vocês, para que vocês possam multiplicar isso. Será um prazer para a Prefeitura poder contar com a colaboração de vocês. Prefeito, boa tarde. Quem está falando é o Renato Lombardi. Por favor, faça um apanhado de tudo que aconteceu e de como a cidade vai voltar ao normal, por favor. Bom, a gente, como vocês mesmos mencionaram agora há pouco, a gente teve uma chuva atípica de domingo para segunda-feira, lá pelas 2, 3, 4 da manhã. Período de 3 horas, em alguns pontos da cidade, recebeu metade da chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Ou seja, foi uma água muito além do esperado e fora da curva. Desde 95, quando se mede chuva aqui na cidade de São Paulo, não tem registro dessa quantidade imensa de água. A gente teve mais de 20 mil funcionários na rua, seja da limpeza urbana, seja da CT, SP Trans, agentes de saúde, para devolver a cidade à normalidade o mais rápido possível. A gente chegou a ter 106 pontos de alagamento ontem às 15 horas da tarde e hoje pela manhã a gente tinha apenas 4. A cidade se preparou para poder receber a quantidade de chuva, pelo trabalho que foi feito no ano passado de limpeza de córregos, piscinões,
mas os rios não conseguiram segurar essa quantidade imensa de água. Você imagine que todos os piscinões tiveram funcionando, nenhum deles a água saiu, nenhum deles alagou. Você imagina se os piscinões não estivessem funcionando na cidade de São Paulo, o quanto que isso teria. Estamos acompanhando a quantidade de escolas que não estão funcionando. Ontem eram 43, hoje são 15, das 4.000 escolas que nós temos na cidade de São Paulo, dos 1.000 postos de saúde entre hospitais, AMAs, UPAs, UBSs, ontem eram 43 que não estavam funcionando, hoje são 2 que não estão funcionando. Atenção especial às famílias desabrigadas. Nós estamos agora com 180 famílias desabrigadas. Graças a Deus não tivemos aqui em São Paulo o incidente que a gente teve em outros locais do país com mortes, até porque foram mais de 10.000 famílias removidas ao longo dos últimos 2 anos de áreas de risco aqui na cidade de São Paulo. Esse é um trabalho que ninguém vê, mas remover 10.000 famílias de áreas de risco é um trabalho grande que é feito para que nesse momento a gente não tenha que lidar com desaparecidos ou outras coisas que outras cidades acabam tendo. Então a gente está correndo aqui o mais rápido possível para a cidade voltar à normalidade. Eu queria agradecer a toda a equipe da Prefeitura que tem se desdobrado para que a gente possa fazer isso com a maior rapidez possível. Volto a dizer, chegamos a 106 pontos de alagamento ontem às 15 horas da tarde e agora estamos com 4 no período da manhã. Prefeito, a respeito daquela verba do projeto de enchente que foi cortado, que o senhor cortou, procede aquilo? Por que foi cortada aquela verba lá, que foi noticiado só para a gente saber? No ano passado, a gente tinha previsão de gastar 800 milhões de reais com verba anti-enchente, foram gastos 680 milhões de reais. Não é verdade, foi gasto somente metade, os números estão aqui, estão no orçamento. A gente chegou, portanto, a 85, só não gastamos os 100% por atraso na obra, ou seja, não houve desvio de recurso, não houve recurso que saiu da obra de enchente para ir para um outro local, né? Se a obra não fica pronta, a gente não consegue pagar a empresa que tem que fazer a obra. E queria aqui dizer o seguinte, nós já entregamos nesta gestão 8 piscinões na cidade de São Paulo, vamos entregar mais 5, é um total de 13, a cidade tinha 24, ou seja, é recorde na história da cidade de São Paulo essa quantidade de piscinões que nós vamos entregar. E isso se faz com recurso público, isso não se faz desviando recurso. Então a gente queria aqui lamentar que às vezes nesse momento, inclusive vésperas de eleição, as pessoas acabem espalhando notícias falsas do quanto que se gastou. A verdade é que no ano passado a gente gastou 681 milhões de reais, 85% do previsto, e só não chegamos a 100% porque a obra não ficou pronta. Prefeito, uma grande cidade como essa, diante dessa catástrofe que nós tivemos, é aquilo lá. Na natureza ninguém manda, nem o senhor, nem eu, nem ninguém. Quando o senhor quiser mandar, manda, a gente sabe. Agora, São Paulo sempre foi, e o senhor nem era prefeito ainda, São Paulo sempre foi castigada pelas chuvas. Mas diante de tudo isso, o que São Paulo, o que vocês políticos aprenderam com essa situação que a gente pode ter uma grande estrutura e se preparar para grandes tragédias da natureza como essa, prefeito? Olha, você veja áreas da cidade de São Paulo que são áreas de várzea de rio. Você está mostrando aí, já mostrou e outras TVs também têm mostrado, por exemplo, o CEAGESP. O CEAGESP está numa área abaixo do Rio Pinheiros. Então, toda hora que o Rio Pinheiros alaga, ele vai alagar também. É uma construção antiga. Aliás, há tempos a cidade pede para que não tenha mais ali o CEAGESP, não tem mais condição da gente ter um entreposto naquele canto da cidade de São Paulo. Enfim, há tempos que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal discutem isso. Remoção de famílias de áreas de risco é sempre difícil de ser feito. É autorização judicial, às vezes é discussão e audiências públicas com as famílias que não querem sair daquele espaço, mas retirar 10.000 famílias de áreas de risco é um trabalho grande que foi feito para que a gente não tivesse deslizamentos com vítimas fatais aqui na cidade de São Paulo, como infelizmente a gente teve em outros locais. Graças a Deus, o trabalho de limpeza de córregos foi feito, mas os rios infelizmente não aguentaram. Tanto que se você observar, a grande maioria dos pontos de alagamento são nas marginais Pinheiros e Tietê. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui, sempre à disposição e que tudo dê certo. Agora,
Quero passar aqui um recado para o senhor, que o senhor já deve ter ouvido, porque o senhor também é um homem popular. E eu também. É assim, sempre o carnezinho do IPTU chega para a gente pagar. E numa hora como essa, o que a gente ouve da população, o que eu ouvi das últimas horas do povo de São Paulo foi o seguinte: Geraldo, a gente paga imposto, paga demais, mas a gente está recebendo de menos. É aquela reclamação, é o que eu mais ouvi nas ruas nessas últimas horas, viu, prefeito? Olha, queria até aproveitar essa oportunidade. A gente tem aqui na legislação municipal uma previsão: as pessoas que tiveram qualquer tipo de perda podem pedir a isenção do IPTU para o ano que vem. Então, é um procedimento padrão aqui na Prefeitura. Elas podem procurar as praças de atendimento. Ótima notícia. Das subprefeituras, podem procurar os Descomplicas, né? Isso é feito aqui na cidade de São Paulo como um reconhecimento exatamente a um problema como esse. Você está certo, as pessoas precisam exigir a maior qualidade. Não é porque é serviço público que tem que ser feito pela metade ou de qualquer forma. Ele tem que ser feito com uma grande excelência. E nós estamos tentando correr aqui para poder reduzir os prejuízos da cidade, poder devolver à cidade a normalidade o mais rápido possível. Agradeço a você por esse espaço que me concedeu aqui hoje. Aliás, Bruno, que Deus o abençoe. Você já venceu a sua luta diante da sua força espiritual também. Um abraço, prefeito. Obrigado.